Paz do Senhor, meus irmãos. Abre comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Cristo, segundo o relato de João, capítulo 4. E nós temos aqui um texto, e eu pretendo, permitindo o Senhor, nessas 4 semanas de campanha, mover máximo de adoração, a fazer com que você, à luz da Escritura, não só o que a adoração é, mas o poder que ela tem. É muito complicado quando a gente não tem a real noção daquilo que as coisas são em termos de conceito. Porque aí a gente deriva de acordo com o vazio da nossa mente e o orgulho do nosso coração. E é por isso que entender o que a adoração é pré-requisito para adorar. E, por sua vez, uma adoração genuína atrai o favor de Deus, atrai o olhar de Deus, atrai o milagre de Deus. Então, aqui, a gente tem Jesus numa conversa sobre adoração. Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar a água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o seu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome nessa noite. Pai, entronizamos a tua santidade e declaramos que tu és a razão, tu és o motivo pelo qual nós estamos aqui. Senhor, nós viemos para te adorar, para te servir, para te dizer que tu és o amado da nossa alma. Tu és tudo aquilo que precisamos, e em ti estão todo o poder, toda a suficiência, toda a santidade. Por isso, Senhor, se manifesta no nosso meio. Glorifica o teu nome nesse dia.
Pai, na autoridade do poder do nome de Jesus, que esse mover máximo de adoração suba como aroma suave à tua presença santa, e que o Senhor, em contrapartida, abra o céu sobre nós, indo de encontro à necessidade de cada pessoa que o Senhor mesmo trouxe aqui nessa noite. Fala com a tua igreja, Senhor. Quanto a mim, mais uma vez, confesso a minha completa dependência de ti, para ministrar a tua palavra. Que somente a tua voz seja ouvida aqui no nosso meio. Fala com o teu povo, Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Esse é um texto dos mais conhecidos quando a gente fala de adoração. E deixa eu só contextualizar você, porque você que vem aqui na nossa Deilário sempre me vê falando como aquilo que a gente mais precisa observar para entender a Escritura é o contexto. E o contexto aqui era o seguinte: Jesus estava atravessando a cidade de Samaria, ele para num poço, ele estava com sede, e os discípulos foram prover água, eles foram buscar água para trazer para Jesus. A mulher, percebendo que ele era profeta, como é que ela percebe isso? Jesus fala para ela, vai lá no seu marido, traz ele aqui. E ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e fala, você disse bem, porque você já teve 6 maridos, mas esse que agora você mora com ele não é seu marido. Ela volta e fala, eu vejo que você é profeta. E nessa conversa entre os dois, essa mulher que era samaritana, e deixa eu te explicar por que isso é importante. Porque quando houve a divisão dos reinos, e para um lado foi o reino do norte, cuja capital era Samaria, e para o outro lado foi o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, os homens, os samaritanos, através de um rei chamado Jeroboão, instituíram que era lá em Samaria o lugar onde se devia adorar. E fizeram ali 2 bezerros de ouro para serem adorados. Em contrapartida, os homens de Deus, o povo de Israel, que é do reino do sul, que saiu da terra do Egito, continuava adorando no templo de Salomão, que foi construído por ordem do próprio Deus, que por sua vez se localizava em Jerusalém. Então a gente tinha aqui perspectivas muito diferentes de adoração. E por que isso é importante? Porque se eu perco de vista que quem faz a pergunta é uma samaritana, eu perco de vista todo o contexto. Por quê? Porque os samaritanos tinham uma religião oposta à religião de Jesus. Por mais que eles diziam que adoravam ao mesmo Deus, aquilo que eles praticavam era diferente. A mulher então cresceu ouvindo, justamente por ser samaritana, que ela deveria adorar lá no templo construído em Samaria, que tinha os 2 bezerros de ouro. Mas ela também tinha ouvido falar que os judeus adoravam no templo de Salomão, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficavam os sacerdotes. E quando ela vê Jesus e fala, você é profeta? Ela faz essa pergunta para ele, onde é que a gente deve adorar? Onde eu aprendi, lá em Samaria, adorando os bezerros de ouro, ou onde vocês falam que deve ser adoração? No templo de Salomão. O que eu quero que você entenda a partir daqui, é que as respostas que Jesus dá, são exatamente a direção para a minha e para a sua adoração. Jesus olha para aquela mulher samaritana e fala para ela, é o seguinte, Deus é espírito, e espírito aqui com letra maiúscula, não é o espírito com letra maiúscula, o espírito com letra minúscula, não é o espírito com letra maiúscula, que se refere à pessoa do Espírito Santo. Jesus olha para aquela mulher e fala, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Escute isso, esse espírito aqui é o oposto à matéria. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Eu não estou preso em lugar nenhum. O Deus que fez, de acordo com a Bíblia, a humanidade para adorá-lo, porque uma coisa é certa, Deus procura adoradores. E tudo que Ele criou, a humanidade, a natureza, a minha, a sua vida, o plano da redenção, existe para se dobrar a Ele. Mas escute, a adoração não pode ser de qualquer maneira. A adoração não pode ser do jeito que eu acho. Ela não pode ser do jeito que eu sinto. Porque o Deus que disse eu quero ser adorado, Ele também falou a maneira pela qual a gente deve adorar. Então Ele vai dizer a adoração é em espírito. Sabe o que Ele queria que aquela samaritana entendesse? Eu não habito em imagem de escultura.
Você entende o que eu quero dizer? Deus não pode ser representado no físico, porque Ele é espírito. É isso que Ele estava dizendo. O que Ele queria era dizer, a adoração que vocês fazem a mim, ali nos bezerros de ouro, ou qualquer tentativa de materializar quem eu sou, constitui uma adoração falsa. Porque eu sou um Deus em espírito. Olha isso. Jesus aqui já não se refere na sua concordância, ele já revela que aquilo que acontecia em Samaria era um culto errado, justamente porque envolvia imagens, justamente porque envolvia uma necessidade de representar um Deus que por sua vez era espírito. E aí ele continua dizendo, e agora está chegando um tempo em que a gente não vai adorar só aqui em Jerusalém. A gente vai adorar na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus estava se referindo à morte dele e ressurreição, que retiraria só do templo de Jerusalém o lugar onde se devia adorar. Então, querida, a adoração que de verdade funciona é aquela adoração que entende que Deus é Espírito. É por isso que a adoração não é restrita a um lugar, ela não é restrita a um ambiente. É por isso que aqui a gente chama de prédio. E quando eu falo eu vou à igreja, eu não estou falando do único lugar onde eu vou adorar. E essa perspectiva é muito errada, porque tem gente que acredita mesmo que daquela porta para dentro eu me torno um ser espiritual, porque eu estou na igreja. E querido, espiritual é o que você é daqui para fora. A vida do adorador, ela é revelada no seu caráter, no seu casamento, no ambiente de trabalho, nos lugares onde você frequenta, no estilo de roupa que você decide usar. A vida do adorador é revelada por meio da sua adoração, que muito mais do que um louvor, é um estilo de vida. Porque Deus é Espírito. E como Ele é Espírito e habita em mim, tudo na minha vida precisa existir para adorá-lo. Mas Jesus continua e Ele fala, não é só em Espírito não. A adoração tem que ser em verdade. Escute, essa verdade aqui não é a verdade oposto de mentira. Porque diferente de como o Espírito está com letra minúscula, essa verdade está com letra maiúscula, porque ela fazia referência àquilo que o próprio Jesus já tinha falado sobre ele. Quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui para a samaritana? Que a adoração que agrada a Deus é aquela que enaltece, que reconhece, que é feita por meio da pessoa do Filho. Sabe o que eu quero que você entenda? Só há adoração genuína quando Cristo é o centro. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente canta. É por isso que música que é centralizada no homem, eu sinto, eu quero, a minha vida, a minha história, não constitui adoração. A adoração genuína está firmada na verdade que não é só o oposto da mentira. É a verdade que revela quem Jesus é. E é por isso que um culto como esse precisa estar ligado em Cristo. A gente fala na teologia que o culto precisa ser cristocêntrico. Sabe gente que vem para o culto e fala, ai, não gostei do culto hoje, não. Não gostei do culto. Essas pessoas perdem uma obviedade de vista. Sabe qual é a obviedade? O culto não é para você. O culto não é feito para você. Para o que você gosta, para o seu gosto, para o que você prefere. Não. É danosa a ideia de que algumas igrejas por aí têm, que colocam um culto antropocêntrico, um culto voltado para agradar homens. É justamente o avesso do que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que só existe adoração se o centro é Jesus. Quando nós entramos nessa porta do culto público, o objetivo é que Cristo seja adorado. Eu falo sempre isso, até para os meninos do louvor. A pergunta é, quando a gente não sabe que música toca, eu falo, pergunta para Jesus o que ele quer ouvir. A ideia é que a adoração por meio do louvor, a vida da adoração, seja feita para ele. Então Jesus vai olhar e dizer, o culto precisa ser em espírito, a adoração, e precisa ser em verdade. Depois, Jesus começa falando para essa samaritana, o que não é adoração. Sempre que a gente quer conceituar algo, é prudente entender o que aquilo não é. E Jesus vai dizer para essa mulher, primeiro, a adoração não está centrada em lugar. Você pode dizer amém, querido? Você é livre para adorar a Deus onde você estiver. Porque onde você chega, o Espírito Santo que em você habita chega com você.
É tola a ideia de que só existe um lugar, de que essa terra é santa, de que esse lugar é sagrado. Jesus vai dizer, não é nesse monte, não é naquele monte, não existe lugar mais sagrado que o outro, não é o lugar que autentica a adoração, mas é a atitude do adorador. Você entende essa diferença? É possível estar dentro da igreja e não adorar. É possível servir na igreja e não ter santidade. É possível ter cargo na igreja e não ter adoração. É justamente por essa razão, não é o lugar que valida a adoração, mas é a atitude de quem adora. Segunda coisa que Jesus está dizendo aqui, que a adoração não é. Ele está dizendo que a adoração não é sem entendimento. No verso 22 ele diz assim, ó, vós adorais o que não conheceis. Ela está dizendo, ô mulher samaritana, vocês vão lá e adoram um bezerro de ouro, vocês nem sabem o que isso significa. Mas aí ele termina dizendo, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus se referia ao cumprimento da profecia, de que uma virgem daria luz numa cidade de Belém, e que dos judeus sairia aquele que haveria de salvar a humanidade. Então a segunda coisa que a adoração não é que a adoração não é sem entendimento. Escute isso em nome de Jesus. Liturgia desprovida de entendimento é ritual. Tudo aquilo que eu faço sem entender o que eu estou fazendo. Eu não lembro, eu estava em transe, então não adorou. Eu não lembro, eu só senti, não adorou. Jesus está dizendo, vocês quando adoram aquilo que não conhecem, estão adorando sem entendimento. É por isso que Paulo vai dizer aos romanos que o culto é racional. É justamente a convicção de quem Deus é que me faz adorá-lo. É justamente a convicção da grandeza, do poder, da bondade, da misericórdia, do favor, da onipotência, da onisciência, da onipresença. É justamente a noção de que Ele é Jeová Nissi, Ele é Jeová Rafá, Ele é Jeová Jireh, Ele é raiz de Davi, Ele é leão de Judá. É justamente a noção de que Ele é sol da justiça, Ele é a fiel testemunha, Ele é o princípio e Ele é o amém. E é justamente a noção de quem Ele é que me faz adorá-lo. Porque senão a gente está falando só de emoções. Sabe aquela coisa, eu estou arrepiando, estou sentindo Deus aqui. Glória, louvado seja Deus quando você sente. Mas se você sempre esperar sentir para adorar, provavelmente você não consiga adorar nos momentos em que você mais necessita adorar. Porque quando a gente está passando por adversidade, geralmente a gente não sente nada. Mas ainda assim, Deus está. Ainda assim, Deus faz. Ainda assim, Deus é. Então Jesus queria que aquela samaritana entendesse que a adoração não é centrada num lugar, que a adoração não é sem entendimento. E a última coisa que ele queria que essa mulher entendesse, quando ele fala que é em verdade, é que não existe adoração dissociada da pessoa de Cristo. Eu já disse aqui algumas vezes, como a nossa geração, na minha forma de olhar, ela tem uma tendência, Satanás trabalha em cada época de uma forma. E na minha forma de ver, na nossa geração, ele trabalha não querendo que as pessoas não falem de Jesus. Mas ele trabalha fazendo parecer que Jesus não é suficiente. Então nós temos até dentro da igreja, gente que acredita que precisa de Jesus, mas não sai de casa sem ler o signo. A gente tem dentro da igreja gente que entende que gosta de Jesus, mas assim, sem incenso eu não sinto paz. É gente que está falando, eu acho que eu preciso de Jesus, mas sem uma meditação que me leva para uma outra dimensão, eu não entro no eixo. Sem alinhar o chakra não dá. Ei, meu irmão, Jesus é suficiente. Talvez esse seja o maior desafio do nosso entendimento. Jesus é suficiente para curar seu casamento. Ele é suficiente para trazer seu filho de volta. Ele é suficiente para te libertar do vício da pornografia. Ele é suficiente para fazer um milagre financeiro que você necessita. Ele é suficiente para trazer saúde onde tem doença. Ele é suficiente para resgatar o perdido. Ele é suficiente para te tirar do pesadelo da doença emocional. Ele é suficiente. E é isso que ele queria que essa mulher entendesse. Que a adoração só é adoração quando o centro dela é Jesus. É por isso que quando o culto não tem Jesus como centro, é tudo menos culto. Quando o culto não é para adorar a Deus, mas vislumbra a glória de homens por alguma razão, não é culto. É por isso que culto nunca vai ser show. É por isso que por mais que Deus dê fama a alguém que prega ou que canta, o que essa pessoa faz nunca pode ser show. Porque no show a glória é para o homem. No culto a glória é
para Deus. É por isso que a gente precisa sondar a motivação antes de sair de casa para vir para o culto público. O que eu estou indo fazer ali? Porque às vezes a gente está indo querendo ser agradado. A gente está indo querendo buscar algo para mim. Eu estou indo porque eu acho que eu sou bonzinho, porque lá não. Só faz sentido você sair de sua casa para ir vir no culto da Deilária ou qualquer outro culto que você for. Se esse culto tiver como centro a pessoa de Jesus o Cristo. Depois de explicar para a mulher o que adoração não é, ele começa a falar para ela então o que adoração é. E eu quero passar rapidamente por esses tópicos, para que você possa fazer aí um check-up na sua alma. E entender se quando Jesus procura verdadeiros adoradores, ele encontra você. Sabe por quê? Porque a vida de santidade e a vida da adoração tem a ver com a recepção do milagre. Eu vou repetir. O milagre que você procura tem uma ligação muito íntima com a sua vida de adoração. Onde não há adoração, dificilmente há milagre. Onde não há adoração genuína, dificilmente há o Senhor inclinando o ouvido dele. Quando a gente vem para uma campanha MMA, que remete à luta, mas que ele vai dar, na verdade está falando um mover máximo de adoração, o nosso objetivo é que você compreenda que Deus é muito mais rico em dar do que você suporta receber. Mas existem pessoas que há anos pedem a Deus coisas que simplesmente não recebem. O que eu quero que você compreenda é que não é que Deus não tem para dar. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o doador. Mas Ele quer que você entenda que o doador é mais importante do que a doação. Que o provedor é mais importante que a provisão. Que o abençoador é mais importante do que a bênção. E o que me mostra se o meu coração está no abençoador, no doador e no provedor, é justamente a minha adoração. Então Jesus começa a dizer o que adoração é. E aqui eu preciso te lembrar que não é aquilo que eu acho que ela é, o que eu penso que ela é aquilo que a Bíblia diz que ela é. E Jesus fala para essa mulher que a primeira coisa que a gente precisa entender é que o adorador tem a sua vida colocada em torno da sua adoração. Veja bem, Deus não está buscando adoradores. A Bíblia diz em Apocalipse que Ele tem anjos que não fazem outra coisa da vida, a não ser ficar 24 horas declarando santo, santo, santo. Deus não está procurando mais adoração. Ele tem adoração de sobra. Ele está procurando adorador. É por isso que a vida do adorador é aquilo que revela a sua adoração. Meu irmão, eu estou te contando que a prática da adoração está dentro da vida de quem adora. Você pode cantar lindo. Você pode ter a melhor técnica. Você pode falar em línguas diferentes. Você pode se prostrar ajoelhado. Se aquilo que acontece dentro de você não casa com aquilo que você revela, nós não temos um adorador. É possível ter adoração sem ter adorador. E é possível haver adorador sem ter adoração. É por isso que Jesus olha para essa mulher e fala: a prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do adorador. Sabe quando a Bíblia conta que Deus rejeita a oferta de Caim? Lá em Gênesis tem uma história de 2 irmãos. E dessa história sai o primeiro homicídio da história. Eram 2 irmãos, Caim e Abel. E ambos foram ofertar ao Senhor. E a Bíblia diz que Abel trouxe do melhor do seu rebanho. Caim pegou qualquer coisa que tinha e trouxe. De modo que, quando Deus recebe as 2 ofertas, Ele se agrada da oferta de Abel, mas Ele rejeita a oferta de Caim. Sabe o que às vezes nós não entendemos ao ler esse texto? É que antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Ele rejeitou o coração de Caim. Porque não adianta eu trazer a melhor oferta se ela estiver dissociada da vida que eu dou. Aquilo que movimenta o céu em seu favor é a forma como você vive a vida de Deus em você. Deus chama essa mulher e fala: se você não compreender que sem vida não há adoração, Deus não é glorificado na sua vida. Lá em Isaías, capítulo 1, verso 14, diz assim, ó: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma os aborrece. São pesadas, estou cansado de as sofrer. Deus usa o profeta para falar: pô, vem cá, sabe essas festas que vocês fazem?
Sabe esses cultos enormes? Sabe essas solenidades que vocês aprontam um monte de coisa? Minha alma aborrece isso. Para mim é sofrimento. Deus está dizendo, olha, vocês são muito tolos em acreditar que eu me preocupo com entretenimento, que eu me preocupo com técnica, porque na verdade eu estou vendo o coração. Querido, é por isso que a gente tem uma importância enorme numa coisa que se chama autoexame. Porque não há nada pior. E eu não estou falando só de cristianismo, não. Eu estou falando de vida prática. Nada pode ser pior na vida de alguém do que o auto-engano. Do que achar que é o que não é. A gente usa uma linguagem dentro da linguagem psicológica de que a pessoa precisa estar conectada com a realidade. Ela precisa enxergar quem ela é. Porque é só a partir da identificação de um problema que eu melhoro as coisas, que eu dou passos em direção à resolução do problema. Quem não acha que tem problema, não tem nada para resolver. É a mesma coisa do auto-engano. É gente que está achando que está arrasando. Deus olha e fala, está péssimo. Não está legal. O tal autoconhecimento que é tão falado, eu preciso de autoconhecimento. Ele também tem um princípio bíblico por trás. A Bíblia investe todo o livro de Eclesiastes só para falar da importância de olhar para dentro. E não é olhar para dentro da sua mulher, de quem você não gosta, da vida do seu vizinho, não. É olhar para dentro de você. É fazer uma autoanálise, é fazer um autoexame. Eclesiastes fala, como é que você está vivendo? Como é que você gasta seu tempo? Quais são suas vaidades? Como é que você caminha? Como é que você se relaciona? Porque, querido, as respostas para essas perguntas revelam como anda a sua adoração. Cantar é fácil. Tocar é fácil. Levantar as mãos é fácil. Mas sem o entendimento de que não há adoração divorciado da vida do adorador, não há adoração. Segunda coisa que Jesus fala para essa mulher, e que eu queria que você e eu não nos esquecêssemos, é que o adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, mas é uma questão de sinceridade diante de Deus. Você há de concordar comigo que nós somos a geração das performances. Por que hoje nós temos um dos índices mais altos de doenças da alma que nunca antes na história da humanidade nós tivemos? Porque nós somos uma geração acostumada com ser entretida o tempo todo. E escute, uma igreja que acostuma com entretenimento é uma igreja que não sabe adorar. A.M. Bounds diz que o homem está em busca de melhores métodos, enquanto Deus está em busca de melhores homens. Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Sabe o que eu quero que você entenda? A técnica é importante porque a gente tem que fazer o melhor para o Senhor. Mas técnica sem vida, técnica sem entrega, enquanto quem adora não entende que a performance é muito menos importante que a sinceridade, nós não temos adoração. E nós somos a geração que valoriza performance, não é assim? Sábado passado, 1.600.000 pessoas foram à praia de Copacabana assistir performance. A performance embriaga. Não é raro a gente ver pessoas que assistem séries contando, assista aquela série, porque a performance do assista, a fotografia, o lugar, as roupas, a gente está falando de performance. Mas quando a gente fala de adoração, Deus não se importa com performance. Ele não liga para a roupa que você tem, para quanto de dinheiro você tem na conta ou não, se você é novo ou velho, se você fez muito ou pouco. Ele não se importa com aquilo que na sua grande maioria se importa para mim e para você, é importante para mim e para você. Porque ele não se importa com performance, ele busca sinceridade. E querido, ao olhar dentro do seu coração, qual é a sinceridade da sua vida? Quando Deus olha para mim e para você, Ele encontra o quê? O duro é quando aquilo que Deus encontra não é compatível com aquilo que a gente sabe sobre nós. Porque aí a gente está vivendo engano. Mas Jesus continua nos ensinando sobre adoração. E depois de dizer que a adoração precisa ser dentro da vida do adorador, depois de mostrar que a adoração não é uma questão de performance, mas de sinceridade, a terceira coisa que Jesus mostra para aquela mulher é que o adorador precisa entender que um culto, ainda que ortodoxo, o que é um culto ortodoxo? É um culto muito seguindo as regras da Bíblia. Se ele estiver divorciado daquilo que eu faço porta fora, ele não agrada a Deus. Um culto sem vida
é entretenimento espiritual. Ir a um show do seu cantor sertanejo preferido dá no mesmo. Você sai emocionado, com algumas fotos legais para postar, com alguns momentos divertidos e quem sabe depois posta até sua comida preferida, pós-culto. Mas na segunda-feira está tudo igual. Sabe, meu irmão, você e eu sempre estamos querendo coisas de Deus. E certamente você que veio fazer essa campanha e está desejando estar conosco às 4 quartas-feiras, está fazendo isso por alguma razão. Se você ainda não tem alguma razão, não fez algum pedido, eu quero te encorajar a fazê-lo. Nós teremos aqui um tempo de oração, a nossa intercessão está ativada, nós estamos consagrados para orar pela sua vida e para clamar para que o Senhor abra o céu sobre você. Mas escute, Deus não fará isso enquanto não encontrar em você um verdadeiro adorador. É por isso que essa é a primeira mensagem da série de 4. Porque aquilo que abre as portas para que você receba de Deus, aquilo que você veio buscar, é um alinhamento entre aquilo que você faz aqui e aquilo que você vive lá fora. A outra coisa que Jesus queria que essa mulher entendesse, e ele fala disso, é que se Deus não for honrado no culto, o culto é um tempo perdido. Sabe, a gente vive uma geração em que encontrar todo tipo de culto não é difícil, principalmente na internet. Dependendo do seu gosto, você tem culto 24 horas para assistir. Com o melhor cantor cantando para você, com o pregador mais famoso liberando palavras sobre a sua vida, e está tudo certo. Depois da pandemia, existem pessoas que você e eu conhecemos que nunca mais, infelizmente, voltaram ao culto público. E eu quero te falar que isso é antibíblico, fazendo um parêntese aqui. O autor de Hebreus vai dizer assim, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Jesus dá ordem para que nós estejamos na igreja visível dele. Você precisa congregar. Não é uma opção, não gosto, não preciso, não acho que Deus... Não. Nós temos o dever de congregar, porque Jesus voltará para essa igreja visível. Mas ouça, se aquilo que você vem fazer aqui, se o culto que você e eu temos para entregar a Deus não honrá-lo, você vem para cá e fica 1h30 de tempo perdido. Você pode assistir o melhor pregador na sua casa, é tempo perdido. Você pode colocar canções e adorar a Deus durante horas, é tempo perdido. Há pouco tempo eu atendia um casal cristão com um problema sério dentro da conjugalidade. E a mulher olhava para mim e dizia, Sara, sabe o que mais me irrita? Sabe o que mais me irrita dentro de tudo isso que a gente vê, que é esse teatro da nossa vida espiritual? É que esse marido que me faz essas coisas, que não me dá aquilo que a Bíblia manda, que é proteger e prover, que não cuida de mim como parte mais frágil, esse homem que não liga para o que eu sinto e não está nem aí para o que eu falo, todos os dias quando chega em casa, liga um louvor e fica 20 minutos prostrado, de joelho, e ele grita, e ele canta, Sara, que fé é essa? Eu falei, eu também não sei. Porque esse tipo de postura, Sara, mas ele está ouvindo hino, é melhor do que ouvir Jorge Mateus. Querido, não importa. É melhor ouvir Jorge Mateus com o coração do Jorge Mateus do que ouvir hino com o coração desprovido da vida. É incompatível com aquilo que Deus quer. Para receber aquilo que você e eu desejamos de Deus, nós precisamos estar alinhados com aquilo que Ele requer de nós. É isso que Jesus queria que essa mulher entendesse. Deus quer ser honrado, Ele quer ser o centro. Ele quer ser a sua primeira alternativa. Ele quer ter o primeiro lugar na sua vida. Ele quer ser exclusivo na sua trajetória. Ele quer ser suficiente para os seus problemas. Ele quer ser o primeiro a ser consultado nas suas demandas. Já viu gente que quando está passando um problema muito difícil, e a pessoa chega num ponto do problema em que ele está muito complicado, e aí ela vira e fala assim, olha, o problema está tão difícil que agora só Deus. Sempre quando eu escuto algo assim, eu fico pensando, caramba, por que não chamou Deus no começo? Por que acreditou que dava conta sozinho? Por que utilizou tantas artimanhas ou tantas gestões de competência antes de convidar aquele que resolve?
Aquele que quando chega tudo muda. Aquele que a presença dele é o próprio milagre, porque ele é o dono do milagre. Porque ele é aquele que detém todo o poder. Porque ele é forte, força e é grande poder. E com uma palavra da boca dele, a sua realidade muda. O milagre que você deseja é alcançado. A vida que você espera acontece. O resgate que você precisa chega. A suficiência para colocar sua alma no eixo é colocada na sua história. Ei, querido, é esse Jesus que nós vivemos adorar. Jesus vai terminando essa conversa e eu também, fazendo com que aquela mulher entenda que é pré-requisito para a adoração o adorador ter fome de Deus. Sabe, querido, a fome, dizem os especialistas aí, que é impossível de não ser reconhecida. Fome é diferente de vontade de comer, né? A fome é algo que quando chega dói. E se você não come, ela vai doendo, ela vai doendo. É por isso que a gente fala que a fome é necessidade primária. E é também por isso que quando a gente acompanha uma tragédia tão triste como aquela do Rio Grande do Sul, a gente precisa doar comida. Porque as pessoas não vivem com fome. O que eu estou te dizendo é que você e eu sabemos o que é fome. Por mais que você nunca tenha passado fome, se você conhece um pouquinho o seu corpo, você identifica quando ela chega. Você sabe diferenciar, porque a fome, ela não tem como confundir com outra coisa. Você não confunde fome com vontade. Também você não confunde fome com cócegas no estômago. Fome é fome. Quando ela chega, você identifica. Jesus queria que aquela mulher entendesse que a adoração que agrada a Deus, ela está dentro de uma fome pelo próprio Deus. Escute, é possível um pastor ter fome por livros e não ter fome por Deus. É possível um ministro de louvor ter fome por técnica e não ter fome de Deus. É possível você que vem prestar um culto como esse, ter fome de milagre, mas não ter fome de Deus. Oh, querido, na adoração genuína, nós temos fome de Deus. Se você e eu não formos homens e mulheres que têm fome de Deus, a nossa geração, a nossa adoração será vazia. Pastor, você está dizendo que a técnica não é necessária? Eu não estou dizendo isso. Se você é músico, eu quero te encorajar a treinar até a exaustão. Treinar para ser o melhor. A arte é fundamental e eu acredito que um músico verdadeiro precisa treinar ao ponto de exaustão, estudar. É preciso tanger ao Senhor com arte e com júbilo. Porém, se você é músico, mas não tem intimidade, você é só um artista. Você não é adorador. A mesma coisa você e eu, que talvez não tenhamos muitos talentos musicais. A pergunta é, eu tenho fome de Deus? Eu tenho fome de quem Deus é. Eu tenho fome de tudo aquilo que Ele fez. Eu tenho fome da vontade dEle sobre a minha vida. Eu tenho fome do materializar do projeto dEle na minha história. Eu tenho fome de estar no centro daquilo que Ele deseja. Eu tenho fome revelada pela minha vida de oração. Pastora, como é que eu sei se eu tenho fome de Deus? A sua vida de oração revela isso. Quanto mais fome de Deus alguém tem, mais intimidade com Deus essa pessoa busca. Intimidade é buscada na oração. Em quanto tempo você investe falando com quem você tem fome? É a mesma coisa de estar com muita fome e sentar num rodízio. Semana passada nós fomos comer num restaurante e a gente estava tudo borocochô, minha mãe ainda estava na UTI e nós saímos para comer e estávamos nós 5 lá de casa. Meu pai, meu irmão, a namorada dele, enfim, nós sentamos para comer no restaurante aqui mesmo dentro do condomínio. E aí, a hora que a comida chegou, e a gente pediu comida. Mas a hora que a comida chegou, era pouca comida. Quando a gente olhou o tanto de gente, a comida era pouca. E a gente ficou olhando assim, o Célio e eu, a gente é grande, meu pai é grande, meu irmão é grande, meus meninos são famintos. E a gente olhou para aquela comida, o restaurante se organizando para fechar e pensando, vamos sair daqui com fome. É totalmente diferente da experiência de quando você vai a um rodízio. Seja ele de pizza, de carne. Uma coisa que você tem certeza é que você não vai sair de lá com fome. A mesma coisa é a oração.
a sua fome de Deus. Se é uma fome de rodízio, a sua oração precisa revelar isso. O tempo que você investe na oração precisa revelar isso. E eu termino te dizendo que há essa adoração, que é em espírito e em verdade, que o Deus que fez todas as coisas, disse que ele quer ser adorado, mas estabeleceu uma forma de adorá-lo. O que eu quero que você entenda é que você não adora do jeito que dá na sua cabeça. A gente adora dentro daquele que nos fez para adorar, declara que quer ser adorado. E a última coisa que a gente precisa entender sobre adoração é que o adorador, aquele que Deus procura, que adora em espírito e em verdade, é alguém que tem luz na mente, mas também tem fogo no coração. Eu vou repetir. Um adorador de verdade, ele tem luz na mente. Sabe o que eu estou te dizendo? A adoração passa pelo intelecto. Ela passa pelo entendimento de quem Deus é. Nós não vivemos uma fé burra. Você pode dizer amém? A nossa fé não é fundamentada em achismos, em ideologias, em programação neurolinguística, em sorte, azar ou determinismo. A nossa adoração, a nossa vida ou a nossa fé não são mensuradas a partir de capacidade de resultados. Não! Nós vivemos uma fé que tem um componente racional. E a adoração, ela tem luz na mente. Ou seja, eu entendo quem Deus é. E compreendo que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, porque Ele é Deus. E depois da luz na mente, do entendimento, do intelecto trabalhando, essa adoração também, ela é vivenciada por quem tem fogo no coração. Ou seja, as minhas emoções, eu já disse isso a você. Coração na Bíblia diz respeito a centro de personalidade. Fala de entendimento, de emoções e de comportamentos. Quando eu falo de fogo no coração, eu estou dizendo que tudo em mim se prostra. A adoração, ela tem paixão, ela tem entusiasmo, e é por isso que ela alcança o coração de Deus. Sabe, querido, o Senhor continua procurando adoradores. E quando Ele encontra um adorador, Ele abre as janelas dos céus. E Ele derrama sobre você bênçãos que você nem pode contar. Essas 4 quartas-feiras que nós estaremos aqui no movimento ou no mover máximo de adoração, elas têm como objetivo quase que pegar na sua mão para dizer: Deus quer te abençoar. Nós somos a geração dos últimos dias, creia nisso. Deus quer derramar sobre nós um tempo de avivamento e de milagres. Mas ouça, sem adoração genuína, centrada na pessoa de Cristo, casada com a vida que você leva aqui fora, não há milagre, não há resposta. Você continuará batendo e continuará sem encontrar. O Senhor está aqui nessa noite. Amém, querido? Aquele que não pode faltar, não falha. Ele veio. Ele está. E onde Ele está, milagres podem sempre acontecer. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Quero chamar o nosso pastor aqui. E nós vamos ter um tempo de adoração.